Olá, eu sou Guilherme de Oliveira Lima e, juntamente com o colega Ítalo Rodrigues Antunes, escrevemos o artigo Educação Ambiental nos livros didáticos de Geografia, compreendendo a complexidade da crise climática. Os fenômenos gerados devido às mudanças climáticas têm sido intensificados por conta da negligência neste assunto, que apesar de ser bastante discutido em reuniões internacionais, pouco se tem feito para reduzir os impactos ambientais. Isso ocorre devido à invisibilidade dos eventos climáticos extremos. Aqueles que não são afetados diretamente vivem um certo conforto. Para outros, preferem negar a própria realidade em busca de interesses próprios, como donos de indústrias de grandes latifúndios, aqueles que dependem da morte do meio ambiente para lucrar. Para os governantes de grandes nações, a pauta ambiental se torna uma amarra para o crescimento econômico. Ou seja, pelo fato de os problemas não serem visíveis, não há atitudes necessárias para ser revertida a situação. Mas com tal inércia, a longo prazo, pode acabar sendo tarde para evitar o problema. Diante disso, Lima, 2013, página 92, diz que aquilo que inicialmente era discutido como uma ameaça futura mostra seus efeitos precoces nos inúmeros eventos climáticos extremos ao redor do mundo. Com as manifestações das alterações climáticas tornando-se cada dia mais evidentes em nosso cotidiano, atitudes cidadãs e políticas públicas são necessárias. Diante disso, a educação tem contribuições a oferecer e a construir, especialmente o ensino de geografia, analisando essa problemática com os alunos e os levando a uma análise crítica diante das mudanças climáticas e atuando de forma direta, reciclando, reutilizando e diminuindo o consumo, como também de forma indireta, realizando pressões sobre os seus governantes para que tomem medidas e que possam garantir o futuro de uma terra saudável. Cabe a nós questionar como este tema, educação ambiental, vem sendo abordado nos livros didáticos e na base nacional comum curricular. Com isso, temos como objetivo geral investigar os conteúdos de educação ambiental abordados nos livros didáticos do ensino básico, verificando se são levados em conta a análise crítica do aluno e sua atuação cidadã em se posicionar na sociedade diante de tal fenômeno. Como objetivos específicos temos compreender os conceitos de ambiente e meio ambiente e sua contribuição para o entendimento da importância de educação ambiental, analisar como têm sido tratadas as questões ambientais, especificamente no que se refere à crise climática nos livros didáticos do sexto, sétimo, oitavo e nono anos, identificar se há uma preocupação em levar uma educação ambiental nos livros didáticos do sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Para a análise dos livros didáticos, consideramos os livros aprovados pela PNLD do ano de 2020. Com isso, pegamos dados extraídos no site FND, que foram identificados 10 livros aprovados para cada série. Na escolha do livro, escolhemos o livro Arariba Mais, sendo ele o primeiro livro mais distribuído do Brasil. Para entender o conceito de ambiente, analisamos algumas referências bibliográficas, sendo elas Mendonça, 2001, Sortegaray, 2015, Dooley, 2004, Ribeiro e Cavassani, 2013. Em relação aos autores que tratam sobre o conceito de ambiente, Mendonça e Sortegaray tratam o meio ambiente como sinônimo de ambiente, enquanto Dooley, Ribeiro e Cavassani tratam o meio ambiente como parte do ambiente. Segundo Mendonça, 2001, o termo ambiente deveria ser nomeado de socioambiental, por causa do fato de ignorarem o social no ambiente. Para ele, não é possível dissociar as relações entre a sociedade e a natureza. Em relação a Sortegaray, 2015, da mesma forma, o ambiente é tratado como interação dos seres vivos no espaço, ou seja, a produção conjunta sociedade e natureza. Basicamente, o ambiente está no uso dos elementos da natureza e os problemas ambientais pode-se dizer que incluem os conflitos gerados pela falta e a busca destes recursos naturais. Agora, passando pelos autores que dividem os conceitos meio ambiente e ambiente, Dooley, 2004, ao contrário dos dois autores citados anteriormente, considera o ambiente como a natureza, com os elementos que proporcionam aos seres vivos recursos para sobrevivência e moradia. Mas dentro do ambiente, há meios ambientes, sendo eles o círculo de movimentos e relações específicos para cada ser vivo, ou seja, cada ser vivo possui um meio ambiente. Pegando o exemplo dos humanos, as cidades, as questões políticas, econômicas, conflitos sociais, todos os movimentos feitos pela humanidade são considerados meio ambiente. Ribeiro e Cavassani, 2013, seguem da ideia de Dooley, ao tratar de meio ambiente como específico para cada ser vivo, na qual interagem com a natureza, entre eles próprios e entre seres de outros meio ambientes. São os fenômenos gerados por cada indivíduo, independente de concepções dadas pelos homens. No caso do ambiente em si,
Para os autores, se trata de algo mais teórico, ou seja, é uma concepção dada pela humanidade sobre a natureza percebida. Resumindo, percebe-se que há diferença nos autores para separar ou unir o conceito de meio ambiente para com o ambiente, sendo que os que separam estes conceitos tratam o ambiente em si como a natureza. Mas, apesar das discordâncias, todos concordam no sentido de que, intrínseco ao ambiente, estão os fenômenos sociais já tratados anteriormente. Ao analisar esse padrão, concluímos que, ao tratar de uma educação ambiental, deve ser considerado questões como fome, falta de moradia, más infraestruturas em áreas de segregação, saído do padrão do que é considerado problemas ambientais, envolvendo rios, florestas, assoreamento, desmatamento, por exemplo. Nós fazemos parte da natureza, fazemos parte do meio ambiente, e por isso a má qualidade de vida, a parte da população é considerado um problema ambiental. Diante disso surge a questão: os livros didáticos têm considerado o fator socioambiental ou apenas os problemas envolvendo a natureza? Ao analisar os livros didáticos do Arariba Mais, do sexto, sétimo e oitavo ano, percebe-se que há pouco destaque em relação ao tema das mudanças climáticas, sendo que, quando tem, são apenas encontrados em quadros de observação, apêndices ou na aula de exercícios, o que acaba que pode ser deixado de lado, despercebido pelo estudante que tem contato com aquele livro. Em relação à concepção de ambiente, percebe-se que, quando mencionadas questões ambientais, são tratadas em sua maioria apenas problemas envolvidos com a natureza. Contudo, no livro do sexto ano, ao discutir as mudanças climáticas, ele trata sobre como isso tem afetado o quilombo de Mandira, em relação às suas atividades econômicas com ostras da comunidade, o que nos faz refletir sobre os impactos das mudanças climáticas na camada social, indo além do natural. Para concluir, sobre os livros didáticos, pode-se dizer que é importante que haja um capítulo especialmente focado nos problemas ambientais e na crise climática. O maior destaque nos capítulos voltados ao componente físico-natural que se refere, visando o incômodo e a conscientização do aluno sobre os riscos que esses fenômenos podem gerar aos indivíduos na atualidade e no porvir, tanto na camada da natureza quanto social. O professor tem a função de trazer essa problemática em sala de aula, podendo utilizar de outras ferramentas, como notícias, plataformas digitais, seguindo a fala de Libani, 2008, página 50, que ao tratar sobre a educação ambiental diz que os conteúdos científicos e culturais do ambiente são transformados em matérias de estudo, por procedimentos didáticos, por sua vez associados aos processos investigativos do conhecimento específico, por serem aprendidos e reconstruídos pelos alunos e convertidos em modos de ação concretos. Um exemplo de ferramenta que pode ser usado pelo professor em sala de aula e contribui para o entendimento sobre os fatores geradores dos impactos ambientais é a plataforma MapBiomas, que disponibiliza dados quanto à quantidade de desmatamento, mudanças na terra devido à agropecuária, dentre outros.